tarde, pessoal. Eu sou então o Thiago, tá? Eu sou médico oncologista. A Carol, eu agradeço aí essa oportunidade. Na verdade, esse papo de hoje é mais pra gente discutir um pouquinho do que é o câncer, as dúvidas que muitas vezes vêm e principalmente como a gente pode evitar, né? Eu acho que esse é o principal foco, o que a gente pode fazer no decorrer aí da vida para a gente evitar de ter essa doença que tem muito estigma, né? O que é o câncer, né? Então, o tempo todo no nosso corpo, as células elas estão se multiplicando. Sempre que a gente tem uma feridinha na língua, já vão aparecer células novas que vão entrar no lugar daquelas né, que já tinham ali. No intestino, estômago, pele, olho, tudo a gente tem essas células. Em geral, a coisa vai bem, né? A célulazinha entra e poucos dias depois ela já refez a sua função. Vez ou outra, uma, duas, três células aparecem com uma mutação. E isso ela tem a característica um pouco mais diferente, que quer dizer que ela pode invadir. Ela já não é mais como a célula normal daquele tecido, né? Então, no decorrer do tempo, a gente pode chegar nesse grau, que é o câncer in situ, que é um câncer que não invade. Isso aqui a gente vê muito em colo de útero, a gente vê muito em mama. Isso daqui são as lesões iniciais. Se a gente pega até aqui, eu opero que o paciente está curado. Câncer de pele, a mesma coisa, né? A lesão de sol, uma lesãozinha no rosto, às vezes no braço, que não some, sangra 1 mês, 2 meses, quando a gente vai ver um câncer de pele, né? Se for um câncer in situ, o que quer dizer? Ele não invade, ele não passa desse limite, eu opero, o paciente está com cura. Não gasta químio, não gasta rádio, eu acompanho dali para frente. De outro lado, se eu passo para esse ponto, onde alguns vasos de sangue chegam e nutrem esse tumor, uma dessas células podem acabar caindo nesse vaso de sangue e daqui ele pode cair no corpo. É isso que a gente chama de metástase, né? Então é onde ele pode aparecer para outros órgãos e é o que gera todo o grande problema do câncer, né? Chegou no fígado, tem uma carga muito grande, o que vai matar é o câncer no fígado gerado por uma lesão de pele, um melanoma, alguma coisa assim, tá bom? Então o nosso foco principal aqui é garantir que a gente vai pegar a maioria dos casos nesse ponto, tá bom? Por que é preocupante? Esses são os dados do INCA para esse ano. Nesse ano nós vamos ter 600 mil novos casos de câncer aqui, né? 600 mil novos casos de câncer. Isso é muita gente. Isso aqui a gente está desconsiderando os cânceres de pele, não melanoma, tá? Então, dentre dos homens aí, a gente pega o principal, disparado, na frente de todos, próstata, 68 mil novos casos de câncer de próstata esse ano. Pulmão, 18 mil. Cólon, 18 mil. Estômago, 13 mil. Cavidade oral, mais 11 mil casos. Mulheres, mama, 60 mil. Cólon, 18 mil. Colo de útero, que aqui já tem muito caso também, 16 mil, principalmente na região norte. Para a gente aqui, sudeste, a gente vê bem menos do que aquilo em que a gente vê lá, né? Pulmão, em quarto lugar, 12 mil casos, e tireoide, 8 mil. Alguns mitos aí que a gente tem, né? Tô com câncer, é uma doença só? Não. A gente tem mais de 100 tipos de câncer. Para cada um, a gente indica uma cirurgia, um tratamento, a gente vê se tem ou não indicação de rádio. São várias doenças com um nome só, tá? Isso aí importa muito. Dentro de só um tipo, eu posso ter uns de 10 até 20 subtipos de câncer. E para cada um desses, eu vou fazer o tratamento de uma forma completamente diferente, tá? Todo paciente precisa de químio? Não.
Alguns, principalmente os casos iniciais, eu trato com a cirurgia, às vezes eu faço uma radioterapia adjuvante, e o paciente está curado, não vou precisar de químio, tá? Toda químio deixa careca, o cabelo cai? Não, tá? Na verdade, hoje são poucos esquemas que geram isso. Tá? A gente tem também agora várias outras técnicas lá no hospital. Inclusive, a gente tem usado uma touca gelada, que para alguns casos a gente tem conseguido um sucesso em 80% dos casos. Tá? Toda químio dá vômitos. Isso aí é uma coisa muito de filme antigo, né? Que a gente via o paciente quase morrendo, um saquinho na frente, vomitando, desidratando. Isso não existe mais. Um dos principais avanços que a gente teve em oncologia são as coisas que a gente chama de droga de suporte. Então hoje a gente tem remédio para náusea e vômito, que a gente usa para prevenir, que são extremamente eficazes. Tem muito caso que não tem uma náuseazinha após uma quimio de alta potência, como o caso de mama. Tá? Então isso aí ficou coisa do passado. A gente não tem mais isso hoje. E a principal, tenho câncer, né? Já posso encomendar as coisas, já vou morrer? Não, tá? Quando a gente olha, principalmente no cenário de um câncer que é muito grave, que é o melanoma, é um câncer de pele. Há 5 anos atrás, esses casos, quando eram casos mais graves, metastáticos, a sobrevida que a gente esperava era de 6 meses, tá? Hoje a gente cura 20% desses pacientes com o tratamento. Tá? Uma coisa que era inimaginável há alguns anos atrás. Câncer de cólon metastático. Hoje, a gente consegue que o paciente chegue a 56 meses com qualidade de vida muito boa. Tá? Câncer de mama, da mesma forma. O último estudo, 57 meses com qualidade de vida muito boa. Tá? Então, isso aí é coisa do passado. Grande parte dos casos a gente cura, outros a gente consegue uma sobrevida muito boa, com uma qualidade de vida sensacional. Tá? Então é isso que a gente busca aí agora. Como a gente deve evitar? Então a gente divide em dois grandes grupos aqui, né? O que a gente deve fazer, né? Isso aí é chamado de hábitos positivos e os hábitos negativos. 40% dos tipos de câncer eles estão diretamente associados ao estilo de vida, tá bom? Alguma outra parte, entre 5 a 15%. A gente vê algumas mutações genéticas, algumas famílias que têm mais casos, a gente vai fazer uma pesquisa maior, a gente vê que eles têm alguma alteração genética. Para esses casos, a estratégia é absolutamente outra, tá? Isso daqui a gente fala para a população em geral, tá bom? Então, hábitos positivos. Exercício físico, 5 vezes na semana. No mínimo 30 minutos para cada vez. É um exercício que sue, tá? Isso é importante, é lógico, desde que o cardio ele já deu o aval, né? Que do resto está tudo ok. Você pode ter essa prática, é essencial. Isso daqui eu faço uma redução de risco de câncer de até 60%. É um estudo que saiu no ano passado. Mulheres com alto risco de câncer de mama, elas foram estratificadas. 50% faziam o exercício físico, outros não. Seguidas por 15 anos. Tá? Após 15 anos, quem tinha a atividade física teve um risco 60% mais baixo de ter câncer. Quanto mais jovem, melhor. Tá? Preferir carne branca. Quer dizer que eu nunca vou lá poder comer a minha picanha? Não. Tá? Você pode, naturalmente, todo mundo pode. Agora, os excessos. Alimentar de carne vermelha mais do que 3 vezes na semana, principalmente a carne gorda, a gente sabe que aumenta risco de câncer. Principalmente câncer de cólon. Tá? A gente tem dados menos robustos para próstata, enfim. Mas é uma coisa que a gente tem que se atentar. A dieta DASH. A dieta DASH é a dieta mediterrânea. A gente sabe que isso sim implica num ganho em sobrevida e a gente evita um pouquinho também câncer, tá? Preferir peixe, grãos,
cereais integrais, folhas, verduras e frutas. Quando a gente fala em frutas, são 5 porções ao dia, tá? É difícil, né, da gente hoje lá na correria, mas sempre é bom, né, caso seja possível, andar com alguma coisa que seja mais fácil de transportar. Esse estudo é um estudo interessante que saiu no último ano agora, no último congresso americano. Consumo de nozes 4 vezes na semana, de 2 a 3 por dia, reduz o risco de câncer de cólon. Significativo, um achado novo aí, né? Então a gente aqui tenta extrapolar para a nossa castanha do Pará, né? Mas o estudo com nozes, que é a noz convencional. Do outro lado, os hábitos que fazem mal. Isso daqui é inequívoco. O pior deles, cigarro. Então, quem fuma deve considerar fortemente interromper, tá? Caso tenha dificuldade, buscar atendimento médico. Hoje a gente tem drogas que podem ajudar, a gente tem alguns tipos de terapia cognitiva, alguns grupos. Isso daqui é primordial, tá? Álcool. Até alguns anos atrás, a gente tinha uma ideia que um cálice poderia trazer uma proteção. A gente sabe hoje, o estudo do último ano também, álcool. Qualquer quantidade aumenta risco de câncer, tá? Excesso de carne vermelha, excesso de carne gorda, excesso de processado ou embutido, tá? Isso daqui com certeza aumenta risco de câncer, principalmente estômago e cólon. Obesidade, isso daqui é crucial. Mulheres com câncer de mama que vão usar anti-hormônio. A gente sabe que as obesas recorrem muito mais do que as não obesas. Então, obesidade é uma doença, a gente deve prestar bastante atenção. Exposição excessiva ao sol aumenta consideravelmente o risco de câncer de pele simples, o baso e o espino, é celular, mas não só isso, que são os mais simples, mas eu aumento o risco do câncer de pele que mata, que é o melanoma, tá? E de outro lado, né, em contraposição ao exercício físico, sedentarismo. Vamos passar agora um por um, só para a gente ir tirando um pouquinho das dúvidas e esclarecer melhor. O cigarro. 4.700 substâncias em cada cigarro que podem induzir câncer. É responsável por 30% das mortes de câncer no nosso país. Quem fuma tem 20 vezes mais chance de morrer por câncer, tá? Quando o paciente ele interrompe o hábito tabágico, 10 anos após, ele está idêntico a uma pessoa que não fumou. A não ser que ele já tenha desenvolvido um enfisema, um DPOC, que aí o risco já é um pouco mais alto. 10 anos depois de ter interrompido o hábito, tá? Tudo isso. A gente gasta tempo, né? A gente tem uma associação muito grande com câncer de pulmão, boca, laringe, faringe, esôfago, câncer de rim, bexiga e intestino. Bexiga, eu arrisco a dizer que 100% dos casos, todo caso de câncer de bexiga tem a associação com o cigarro. Alimentação saudável, que seria o quê? Uma dieta equilibrada. Frutas com 5 porções ao dia, verduras, grãos, cereais, legumes e peixes. Nozes, novamente, 4 vezes na semana, pequenas porções. Evitar carne vermelha, gordura em excesso. Evitar álcool e os embutidos, tá? Presunto, salame, isso aí tudo tem muito nitrito. O nitrito está bem ligado a câncer de estômago e cólon. Obesidade, aquela outra questão, né? 40% hoje os brasileiros ele tem sobrepeso. 40%. Né? É muita gente. É muita gente. E isso aumenta alguns fatores inflamatórios ligados à insulina, né? Que estão diretamente
relacionados ao câncer. A gente sabe que o câncer cresce de forma mais rápido e ele dissemina de forma mais importante. Além disso, a gente sabe que o tratamento que a gente faz, a gente leva em conta peso e altura, a gente leva em conta a superfície. Quanto mais gordo, mais dose de químio ele vai usar, mais tóxico o tratamento vai ser e pode ser menos efetivo. A obesidade aumenta o risco de câncer de mama, aumenta o risco de câncer de próstata, intestino, endométrio, pâncreas e vesícula. Outra coisa, é uma questão nova, a gente tem visto uma transição nos últimos 10 anos aí. A atividade sexual desprotegida aumenta risco de câncer, tá? Infecções virais múltiplas. A hepatite C, que é transmitida por via sexual, aumenta câncer de fígado. A hepatite B, transmitida por via sexual, aumenta câncer de fígado. HIV, aumenta algum tipo de câncer de músculo, né, que é chamado sarcoma, e aumenta um câncer de sangue, que é chamado de linfoma. O HPV, isso aqui já é bem sabido, é um vírus que também tem uma transmissão por via sexual, aumenta câncer de colo de útero, câncer de boca, câncer de língua, câncer de pênis, ânus e reto. E HTLV aumenta câncer de sangue. Por que isso aqui é bastante importante? Até há 20 anos atrás, a principal causa de câncer de boca nos Estados Unidos era cigarro. Dos últimos 10 anos para cá, a principal principal agente que gera câncer de boca nos Estados Unidos, infecção por vírus HPV, atividade sexual desprotegida. Então, como as coisas mudam, né? Outra coisa que também vale da gente considerar é a exposição ocupacional. Muitas vezes são coisas que a gente mexe no dia a dia, né? Aminas aromáticas, benzidina, aumenta câncer de bexiga. Alumínio, né? E os componentes ligados, pulmão, bexiga. Amianto, isso aqui é muito sabido, é o principal fator desencadeante de um câncer de pleura, que é a membrana que fica por fora dos nossos pulmões. Mesotelioma, diretamente ligado. Fuligem, aumenta risco de câncer de pulmão e de pele. Isso daqui foi muito descrito no início do último século na Inglaterra. Tinham alguns funcionários que limpavam fuligem daquelas lareiras, né? Uma cidade muito fria, enfim. E eles viram que 20% dos casos de câncer de escroto e de pênis eram nesses funcionários, né? Então, daí é que veio esse risco e foi evidenciada uma exposição de causa e efeito. A borracha, a gente sabe que a exposição, câncer de medula óssea, bexiga, a madeira em pó, de seios paranasais, radônio, pulmão, radiação solar, câncer de pele. Então é lógico, sempre que a gente tiver exposição, né, é uma campanha que sempre a gente faz também para a prefeitura disponibilizar para quem trabalha no sol, né, SLU, os catadores de lixo, fator de proteção solar ou roupa com uma proteção UV. Né, isso é uma coisa que a gente vê que é bastante deteriorante. Tintura de cabelo, para quem tem uma exposição mais acentuada, aumenta risco de câncer de bexiga, e pintura em geral, pulmão e bexiga. Diante disso tudo, quais exames a gente deve fazer para que a gente pegue ele antes de a gente ter? Então isso a gente chama de exame de rastreamento. A gente faz para a população em geral que não tem nenhum sintoma, objetivando que a gente identifique antes mesmo de que essa doença seja clínica, ou seja, de que ela traga algum sintoma. Porque se eu pego nessa fase, a minha chance de cura se aproxima a 100%, para a maioria dos casos. Tá? Então, para a prevenção do câncer de pulmão, a tomografia de tórax com baixa dose anualmente,
eu já faço uma redução importante desse risco. As indicações seriam quais? Pacientes com mais de 55 anos, que fumaram um maço por dia por 30 anos, ou dois maços por dia por 15 anos. Ou aqueles que interromperam o hábito há menos de 15 anos. Tá bom? Para esses casos eu tenho indicação. Ao menos uma tomo anual com baixa dose. Câncer de próstata. Homem com 50 anos ou mais. O PSA e o toque retal deve ser discutido com o urologista. Isso ainda não é consensual. Nos Estados Unidos já está muito bem estabelecido, mas a gente não tem uma evidência segura de que isso reduz a mortalidade. Tá? Então, para alguns casos em específico, pode ser, né, que não tenha essa indicação. Para a população em geral, de forma mais sistemática, a gente indica. Tá bom? Para os homens entre 40 e 49 anos, essa incidência é mais baixa. A gente privilegia-se raça negra. A gente sabe que o câncer é mais bravo, câncer de próstata nos negros, tá? O caso a gente tenha uma história familiar positiva para câncer de próstata, em pai, avô ou irmão. Para esses casos, a gente antecipa, então, em 10 anos, esse rastreamento. Câncer de cólon, né, que é também chamado de câncer de intestino. A partir dos 50 anos, a gente deve fazer, no mínimo, uma colonoscopia, tá? Caso a gente identifique algum pólipo, a gente deve fazer um novo exame em 2 anos. Caso eu não identifique nada, tá? Um novo exame em até 5 anos. Com isso, eu tenho uma redução de risco de câncer de cólon em 60%. Tá? É um exame simples, é lógico, é chato, é desconfortável, né? Que a gente faça todo aquele preparo, para quem já fez sabe como é, mas eu tenho uma queda de 60% do risco de câncer de cólon aqui. Uma alternativa para quando a gente não pode fazer colono, um paciente mais frágil, que tem um risco cirúrgico mais alto, seria a pesquisa de sangue oculto nas fezes em 3 amostras. Ou um novo exame que ainda não está no rol da ANS, que é uma colono virtual. Mas aqui em São Paulo a gente ainda tem poucos centros que têm essa disponibilidade e a gente ainda não tem um respaldo bom científico que me indica fazer em contraposição à colonoscopia direta. Tá bom? Câncer de mama. O exame de mama, principalmente com mamografia, para todas as mulheres entre 50 e 69 anos. Essa é a indicação do INCA. Tá? Caso esteja normal, tá? 2 em seguida, a gente repete a cada 2 anos. Mulheres entre 40 e 50 anos, a gente não tem dado de que isso reduz a mortalidade por câncer de mama. Para alguns casos em específico, a gente indica, tá bom? Então, deve ser feita uma discussão, né, pessoa a pessoa, com o seu médico especialista em mama, tá bom? Pois não. É muito baixa. A questão dela é porque ela ouviu, né, que o exame de mama, mamografia, também causa câncer. Todo exame que implica em radiação, ele aumenta um pouquinho o risco, né? A gente faz o cálculo do risco e do benefício disso ajudar. Para quando a gente olha para a população toda, né, o risco é muito baixo diante do benefício que tem da gente identificar uma lesão inicial. Tá? Essa aqui é uma recomendação da sociedade americana, tá? E a nossa também seguiu, né, com o respaldo do INCA, que é o Instituto Nacional de Oncologia. A gente sempre leva em conta risco e benefício. Foi muito boa a sua pergunta. É. Sim.
Tem algumas outras estratégias que podem ser usadas. Mamografia e tudo, tá? Mas isso aí é uma discussão pessoa a pessoa, tá bom? Caso a gente tenha uma história familiar, né? A mãe que teve câncer de mama com 38 anos, isso daqui me aumenta muito a chance de ser uma doença genética. E são cânceres mais bravos, tá? Então eu devo fazer o exame, em geral, 10 anos antes do caso dessa mãe que teve com 38, tá? Eu inicio o rastreio nas filhas aos 28 anos. Nesse caso, com ressonância. Tá? Em alguns casos, até a cada 6 meses. Outra coisa é o câncer de colo de útero, né? Para a gente hoje aqui, isso é bem menos comum. A gente teve uma estratégia do governo. Nos últimos 15 anos, a gente conseguiu uma redução drástica aqui para o Sudeste. Para o Norte, Nordeste, ainda é um grande problema. Tá? Então, o que é indicado? Um exame ginecológico, né? É também chamado de Papa Nicolau, ou de prevenção, para toda mulher entre 25 e 64 anos, caso ela tenha alguma atividade sexual ativa, tá bom? Caso eu não ache nada em 2 exames seguidos, a gente faz pelo menos um a cada 3 anos. Uma coisa nova dos últimos 3 anos aí. Está indicada, né, e é dado gratuitamente nos postos de saúde, vacina para todas as meninas entre 9 e 14 anos e para todos os meninos, isso aí do último ano para cá, entre os 11 e 14 anos. Com essa estratégia, a gente espera que em 20 anos eu tenha uma redução desse tipo de câncer em até 90%. Hoje mesmo eu estou com uma paciente na enfermaria, sedada, agora para fim de vida, com 34 anos, com câncer de colo de útero metastático. Então, assim, é uma coisa que é altamente prevenível e às vezes a gente perde a chance. Pois não. Sim. Tá. É uma polêmica. É também isso aí. Isso é a indicação do Ministério da Saúde. Ele olha isso em termo populacional, no que é custo e o que é efetivo. Tá? A gente sabe que para quando a gente usa, mesmo numa fase posterior, após já ter iniciado a atividade, pode ter ainda algum ganho. Tá? Para isso a gente tem alguns trials correndo, alguns estudos, tá? Mas a gente ainda não tem dado definitivo. Pode ser que tenha alguma ajuda, né? Das médicas que estão lá no hospital, a gente vê tanto isso que todas morrem de medo. Todas usaram, mas isso aí também não tem respaldo pelo rol da ANS, tá? Aí teria que ser uma busca individual. Pois não. Sim. Não, é uma vez só, tá? É uma vez só. Pergunta dele foi enquanto a vacinação. Quantas doses seriam, né, o ideal, né, para a prevenção? A gente tem 2 tipos de vacina para HPV. A mais antiga eram 3 doses, tá? Intervaladas. Agora, a nova vacina, que é uma mais polivalente, ela pega os 4 principais vírus que geram o câncer, tá bom? 2 doses já são suficientes, tá? Isso aí, 2 doses e pronto, não precisa de ficar revacinando não, tá? Perspectivas, o que tem mudado muito? A onco de 5 anos atrás é completamente diferente da oncologia que a gente tem hoje. Cada dia mais a gente tem encontrado drogas-alvo, a gente chama de target therapy, né? Para cada câncer, a gente às vezes identifica uma mutação ou um receptor que tá ativo e é isso o que faz com que a célula ela entre numa constante de multiplicação e isso gera o câncer. Antes a gente tinha só a químio.
A quimio ataca tanto a célula que está boazinha, da língua, a do coração, pulmão, e daí todos aqueles efeitos colaterais de náusea, vômito e tudo. E quando a gente usa esse tipo de droga em específico, não é para todo tipo de câncer. Mas para quando a gente identifica que tem uma mutação, e é esse o desencadeante dessa doença, eu uso esse tipo de droga, eu tenho uma eficácia muito alta para uma toxicidade muito baixa. Então isso teve um avanço enorme, principalmente para câncer de pulmão, para câncer de melanoma, para câncer de rim, em alguns casos a gente não tem usado mais químio. Tá? E com um resultado sensacional, com muito menos toxicidade. Tá? Isso é o que a gente busca agora no decorrer dos próximos anos, né? Os tratamentos que são mais efetivos e menos tóxicos. E direcionados. Né? Para cada paciente a gente tem um tipo de doença e de mutação em específico. Eu tenho que bloquear essa mutação desse paciente. Né? Um é diferente do outro. 2 cânceres de rim, um é diferente do outro. Então, se eu conseguir personalizar, que a gente chama uma medicina mais personalizada, eu tenho um ganho enorme. Tá? Isso aí a gente já teve um avanço muito grande nos últimos 5 anos. Outra coisa, imunoterapia. Isso daqui é a vedete. Nos últimos 5 anos também, a gente viu que o nosso sistema imune ele tem um escape. A célula do câncer é alguma das mais espertas em que a gente tem. Ela faz um bloqueio, né? Ela veste uma fantasia com que o corpo a veja como sendo uma célula do corpo. E com isso, o glóbulo branco ele não consegue atacá-la, né, e exterminar o câncer. A gente viu que tem alguns freios que a gente pode tirar e que expressa essa célula aos nossos glóbulos brancos. Então, qual que é a estratégia? Eu faço com que o meu próprio corpo identifique aquela célula como sendo uma célula de câncer e ele ataca essa célula sem químio, sem droga-alvo, sem nada disso. Né? Com 20% de taxa de cura, mesmo para doença avançada. Tá? Isso era uma coisa que há alguns anos atrás também a gente não dizia. Né? Foi o maior avanço dos últimos anos aí que a gente teve em oncologia. Funciona muito bem para pulmão, para melanoma, para câncer de rim, para câncer de bexiga. A gente tem dado novo e alguns dados agora iniciais para câncer de mama. Tivec. O Tivec é uma... Sim, professor, pode ir lá. Tá. As drogas são drogas novas, né? E isso aí também é uma celeuma. O laboratório, para quando ele vai desenvolver uma droga, ele implica num custo, né, para esse desenvolvimento. Isso é coisa que leva 5, 7 anos. Um estudo para aprovar uma droga, ele passa por um estudo de fase 1, onde ele vai ver se é tóxico ou não, para um estudo de fase 2, se ele vai ver se ele é efetivo ou não, e para um estudo de fase 3, onde ele pega um número enorme de casos e vai ver se a droga funciona ou não. Isso custa muito dinheiro. Isso custa muito dinheiro. E o laboratório é uma indústria, né? E ele também quer lucro. Então ele vende para a gente depois esse remédio e ele vai repassar os custos em que ele teve. Por enquanto, a gente ainda não tem patente quebrada. Tá? Então é um tratamento que de fato custa muito caro. Custa muito caro. Na verdade, para quando está bem indicado, para quando a gente tem estudo de fase 3 que mostra que tem um ganho, a gente consegue fazer. A gente consegue fazer. Inclusive aqui, a gente já teve casos. Tá? Metros. Né, foi feito a indicação e foi feito. Tivec. A Tivec é uma vacina contra o câncer. Então a gente pega o quê? É o mesmo princípio das nossas vacinas. Eu pego a célulazinha que faz mal, purifico ela, amplifico,
apresento ela para um glóbulo branco e, com base nisso, eu infundo no sangue com uma concentração muito alta. O glóbulo branco identifica a célula e mata. Esses são estudos novos. A gente teve um avanço enorme para melanoma e para um tipo de câncer muito sério no sistema nervoso central, coisa que há um ano a gente não tinha nada mais para ser feito, né? O avanço aí foi muito grande, mas a gente não tem isso disponível aqui no nosso país, tá? É coisa mais nos Estados Unidos, alguns grandes grupos e também com um custo altíssimo, $400 mil cada aplicação. Estágio 4, no metastático. No metastático. Foi onde mostrou maior ganho. Não. É diferente. Tá? Isso daqui é uma vacina para tratamento e não para prevenção. Isso é outra coisa, né, gente? A gente teve um avanço muito grande também para a gente controlar sintoma. Então, não adianta nada eu ter uma doença super grave, que eu sei que não tem cura, às vezes, para alguns casos, e eu usar uma quimio de alta potência, onde eu vou machucar mais do que a própria doença. Então, no decorrer dos anos, uma coisa que a gente descobriu é ver até onde que a gente deve ir, né? Objetivando cura, com um tratamento que é tóxico às vezes, né? E nos últimos anos a gente tem visto que os cuidados paliativos, o que isso quer dizer? Eu vou privilegiar, controlar os sintomas. O paciente tem dor, né? Ele vai passar com o especialista e que vai dar uma conduzida nisso da melhor forma possível. Tem falta de ar? Eu tenho muito remédio que eu posso usar. E nos últimos anos a gente viu que isso, quanto mais precoce, eu trago ganho de sobrevida para o paciente. E com uma qualidade de vida que é boa. Aqui a gente tem uma médica especialista, né, ela tem ajudado muito e isso é crucial para o tratamento da gente. Tá? Obrigado, eu acho que eram essas as principais questões. Eu abro agora para as questões. As coisas mudam. Cada um é cada um, né? A questão dela é porque ela está insegura, porque acha que às vezes a coisa é tão tóxica, o tratamento é tão tóxico, se vale ou não a pena que a gente trate. Os pacientes são muito individuais, né? As doenças são muito individuais. Cada um tem uma que é bem diferente da outra, né? A pneumonia é a mesma coisa. Uma coisa é um paciente de 20 anos com uma infecção, outra coisa é um de 80 com outra infecção. Tá bom? Às vezes o mesmo quadro, um vai muito bem, o outro não vai. Para câncer é a mesma coisa, né? E a arte é essa. É a gente saber para quem que a gente vai dar um tratamento, para quem que eu estou dando ganho ou não. Senão um livro fazia, né? Acho que aí é que está essa questão da percepção humana, né? Da gente ver na consulta aquilo que ele espera e aquilo que eu posso oferecer. Esses tratamentos que você falou, assim, eles são viáveis aqui no Metros, todos, assim, tirando aquele de $400 mil, né? Sim. Que você colocou. São os outros que você falou que são de anos para cá. Sim. O que tem? A gente tem uma coisa que guia a gente enquanto a tratamento. A cada 2 anos, a Conitec e a ANS, elas soltam aquilo que... tá? Então, é aquilo que está... que todo os convênios, eles são
obrigados a oferecer. Para esses casos, né, a gente atende em tudo. E muito desses casos a gente está aqui fazendo. Tá bom? Mesmo quando não está, e a gente vê que o paciente vai ter um ganho, né, a gente passa por uma junta, discute o caso a caso, tá? Mesmo tendo custo alto, tá? E em alguns casos a gente conseguiu. Tá bom? Mesmo. Mesmo. Os médicos estão recomendando um remédio chamado tamoxifeno. Diz que você não tem o câncer, mas você pode adquirir, esse remédio vai prevenir. É um remédio preventivo que tem que tomar por 5 anos e ele tem muitos efeitos colaterais. Sim. Né? A gente usa para alguns casos em específico. Então, para quando um paciente tem... Vou voltar aqui só para ti. Para quando o paciente tem um câncer de mama, que a gente chama que é um câncer in situ, que é esse aqui. Ele não invade. Mas ele está numa mama só, eu tenho um risco muito mais alto desse vir na mesma mama ou aparecer na outra mama. Para esse caso, a gente usa o tamoxifeno como uma estratégia de quimioprevenção. Tá? É o único caso que me vem agora na cabeça. Mas já tem que ter a doença, é isso? Já tem que ter tido ao menos um in situ, tá? Que seria esse que não invade. Como uma estratégia de quimioprofilaxia, que é o que a gente chama para quem nunca teve nada, tá? Os dados foram negativos, a gente não indica. A gente não... a pergunta dele foi se o celular aumenta ou não o risco de câncer. A gente tem alguns dados que ainda não são claros, que pode subir um pouquinho o risco de câncer de cérebro. Tá? Eu perdi 2 amigos, né? É. Tiveram câncer, tiveram tumor na cabeça. Isso. Os dois têm atividade muito extensa, um era advogado e o outro era médico. Tá. Mas saber se foi essa mesma a causa ou se foi uma coincidência, isso aí a gente ainda não sabe dizer. Eu não tenho dado definitivo. Uma outra coisa que sempre falam é o adoçante. Adoçante aumenta risco de câncer. Não existe hoje evidência nenhuma de que aumente. O projeto Genoma, ele terminou, né? Sim. Hoje teria condições de mapear o DNA, achar a célula cancerígena e eliminar, né? Hoje seria possível fazer isso, não é? Eliminar, não. A gente sabe pelo genoma, né? A gente olha em alguns tipos de câncer, a gente sequencia todo ele. Tá? E a gente acha algumas mutações. Para quando eu acho uma mutação e eu tenho uma droga-alvo, eu consigo fazer um tratamento direcionado pelo genoma daquele caso. Tá? Isso aí a gente teve um avanço muito grande também nos últimos anos. Ajuda muito para alguns casos em específico. Obrigado. Todos os exames periódicos eu tenho feito normalmente há muitos anos. O ano passado, 2017, eu fiz todos os exames e num deles, no próprio laboratório, a médica disse que precisava fazer uma ressonância, porque só aqueles exames não eram possíveis. Eu fui atrás. Ponto. No resultado final com a minha ginecologista e o gastro, houve que eu tinha 2 cistos. Um nos rins e um no pâncreas. Desses 2 cistos, o meu médico pediu para fazer esse exame no Santa Catarina. Vai lá todos os exames de novo. Eu já estava internada e veio a informação de que o Santa Catarina não cobria esse exame que eu teria que fazer.
Aí saí do Santa Catarina, ele deu alta, eu saí e fui para o AC Camargo. Ainda com todas as recomendações dele, que eu não me assustasse, que era um hospital referência, tal. Bom, lá fui eu. Pedi até o socorro na época para o Metros, Maria Carolina, e assim segue. Ponto. Fui muito bem atendida por eles, porque lá era uma exigência cruel e você fica à sua mercê. Ponto. Quando foi no início deste ano, eu tive que fazer uns exames que lá podia fazer por uma equipe médica. Esse exame eu fiz agora, fiz no começo do ano e fiz agora, dia 28, 29, e fiquei até o dia 30 para obter a alta. Esse exame nada mais chama-se do que coloangiopancreografia. E aí, ele foi colocado, inclusive, uma prótese, que eu não sabia, e em março, foi colocada uma prótese, eu demorei 3, 4 dias e retiraram. Ele disse que poderia até ser absorvida pelo próprio corpo. E essa do dia 28 foi colocada, eu retirei agora dia 13 de setembro. Os resultados foram agora dia 17 de setembro, deu que está tudo ok, é benigno, sem nenhuma espécie que seja câncer. Mas me assusta. E dia 5 de setembro, dia 5 de outubro, eu tenho que passar pelo chefe-geral dos clínicos, que também foi passado isso antes, para verificar qual o procedimento fazer daqui para frente. Uma vez que eu não fui acusado nada. Sim. A maioria desses casos a gente segue a cada 3 meses. Tem alguns critérios próprios para cada tipo de cisto, tá? Isso. Alguns são mais bonzinhos, outros são um pouco mais atípicos, tá bom? A depender da sua evolução e dos seus achados, a gente vai indicar ou não um segmento mais de perto, então um pouco mais frouxo. Isso. Essa médica, afinal, ela disse que a cada 6 meses vamos fazer. Aí, quando eu disse para ela, e o doutor Eber? Tem o doutor Eber. Então, já marca com ele para depois a gente continuar a cada 6. A gente tem que ver o caso em específico. Cada um é cada um. Isso. Então, tá certo. Obrigada. Eu, no final do ano passado, foi feito um exame que identificou um tumor. Todo mundo quase entrou em pânico, mas... Nem todo tumor é câncer. Então, aí fui no AC Camargo, estou sendo acompanhado, ele é benigno, Isso. Dentro do fêmur, na cabeça do fêmur. A dúvida maior que me tem hoje ele pode voltar ou evoluir para um maligno? O que quer dizer ser benigno e ser maligno na questão de ser tumor ou não? O tumor é mais um diagnóstico médico de quando você olha aquela lesão. Todo um carocinho que tenha no corpo é um tumor. O machucado que foi feito com um edema, um hematoma, caso aquilo seja duro, né, e tenha uma elevação, isso é um tumor. Tá bom? Para dizer que é câncer, ele tem que ter aquelas outras características, ele tem que invadir. Tá bom? Então, assim, a depender do caso, é lógico, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar, ver se tem ou não necessidade de ser feita uma biópsia, uma ressonância ou outro exame mais específico. Mas um tumor benigno no osso, a maioria deles são seguidas e eles não têm potencial de malignização. Que a diferença da... É isso que eu não entendi. A diferença do quê? É isso aqui, ó. Um câncer in situ, ele não passa dessa camada. Aqui em cima. Tá. Deixa eu te mostrar. Aqui em cima é como se fosse por fora da pele, ou então o lume do nosso intestino. Aqui é a parte mais interna do órgão, tá? Para quando ele ultrapassa, quanto mais aprofundado ele vem aqui, mais próximo ele chega desse vaso de sangue. Tá bom?
Quando chega nesse vaso de sangue, essa célula pode ter um escape. Sim. Tá? Então, se ele invade, ele é câncer. Tá? Se ele cai no vaso, ele metastatiza. Aí é um câncer invasivo metastatizante. Tá. Agora ali, onde está hiperplasia e displasia, Tá. ele é um tumor, Ele é um tumor. mas pode ser benigno. A maioria desses casos é. Tanto a hiper quanto a displasia, isso aqui é o cólon. Tá? É um paciente que nunca fez um exame de cólon, tá? Ele entra e eu vejo uma elevação aqui. O cólon nosso ele é todo lisinho. Para quando eu vejo uma elevação, tem alguma coisa aqui que é suspeita. Eu entro e eu faço uma biópsia. Eu vejo até onde que ele vai e qual que é a característica dessa célula. Tá? Se for um câncer in situ, às vezes no procedimento eu passo uma lâmina, eu tiro tudo e o paciente está curado. Perfeito. Entendeu? Agora, por exemplo, um pólipo ele seria o quê? Uma displasia? Pode ser uma hiperplasia ou uma displasia. A displasia pode ser de baixo ou alto grau. Para cada uma também eu vou ter um direcionamento. Tá, o que vai variar, o que vai dizer se é hiper ou displasia é o exame tamanho. Histológico. Mas é o tamanho dele? Ou isso. Mas isso eu vejo pelo microscópio. Tá. Não é o que eu vejo no próprio exame. É até onde que ele invade. Isso eu só consigo ver com lâmina. É no microscópio. Até onde ele invade? Isso. Isso na biópsia? Isso, a biópsia. Porque o pólipo ele é retirado durante a colonoscopia. Isso. E ele é enviado para exame histológico. É que assim, quando fala até onde ele invade, na minha cabeça fica assim, até onde ele até onde ele penetra. Isso. Isso, no parênquima. A questão é essa. É. Você está correto. É que, por exemplo, quando ele é retirado e vai para o laboratório, como que eu sabe consigo até ver onde... até onde que foi. Eu corto até aqui embaixo. A lâmina passa e ela vem até aqui embaixo. Ah, tá. Porque o limite é esse, a gente chama de membrana basal. Tá? Isso aqui eu vejo pelo microscópio. Se ele está acima disso, é uma displasia, é uma hiperplasia, é um câncer in situ. Passou disso, é um câncer invasivo. Tá, porque durante a biópsia, então, na retirada do pólipo, aprofunda para tirar eu aprofundo, daí eu tiro o um que pouquinho tiver mais. abaixo dele de... Aí eu vou analisar, tá bom? Para ver se tem ou não uma invasão. Tá, entendi. Obrigado. Mais dúvida, viu? Só uma questão, essa questão do álcool zero, isso é recente, né? Recente. Porque até bem sempre pouco se tempo programou, atrás, se colocou uma taça de vinho todo dia. A verdade é isso, é para risco cardiovascular. Tá? Então, assim, para redução de risco de infarto, derrame, a gente tinha essa evidência. Tá bom? Para câncer, não. Nenhum volume de álcool é seguro. Nenhum nível? Nenhum volume de álcool é seguro. Isso é uma má notícia. Com relação às imagens aqui, quais os sintomas que a pessoa vai sentir, vai identificar alguma coisa, o sintoma, em qual estágio aí? Tá. Um pólipo, em geral, para quando a gente vai fazer um exame de rastreio, eu tiro pólipo de 2, 3, 5 milímetros. Tá? Isso é absolutamente assintomático. A luz do órgão, ou do intestino, você pode chegar a 5 centímetros. Qualquer coisa passa. Né? Mas desses pólipos, para quando eu pego um pólipo pequeno, com 3 milímetros, hiperplásico, de alto grau, a chance dele virar câncer em 10 anos é de 100%. Tá? Então, daí está o nosso ganho de fazer o screening. Né? Eu pego no início uma doença bem inicial, né, que vai com certeza gerar um problema lá na frente, eu aumento a chance de cura desse paciente em 60%. Porque um pólipo de 13 milímetros é pequenininho. Mas ele pode ser, é hiperplásico. Isso, ele pode invadir com 3 milímetros.
Tá, mas como que No microscópio eu vejo isso. no microscópio? Porque se ele é hiperplásico, ele não penetrou nada lá Aqui, na base. aqui lá. não. Aqui Então, não. Aí o senhor vai ver o quê? A Mas se eu célula. tiver um displásico de alto grau, Ah, muitas vezes ele pode estar quase erodindo ali embaixo. Ele não deixou de ser pólipo, sim, tá? não O que eu deixou. vou ver é só a invasão dele. É que o Tá exemplo bom? que o senhor deu, o senhor falou hiperplásico de Isso. 13 milímetros. Eu posso ter um pólipo invasivo, inclusive. Então, é isso que eu não entendi. Como que hiperplásico pode ser invasivo? Eu posso ter um pólipo hiperplásico invasivo. Hiperplásico é o quê? Quer dizer que tem muita célula. Ah, Entendeu? Não quer dizer que ele não invade. tá. Muita célula Que pode ser geneticamente atípica, alterada. que pode ser atípica ou não. Isso Tá. aí também é o microscópio que me diz. Tá. E essa célula geneticamente alterada, o que diferencia de benigna e maligna? A célula em si É, é a capacidade de invasão dela. tá, É a capacidade de invasão. tá. Tá? É o quanto que ela é diferente das outras que estão no entorno. Tá. Obrigado. Existe algum estudo que vai identificar desde o início uma célula cancerígena? Excelente pergunta. Isso aí são dados... Existe algum estudo que identifica desde o início uma célula cancerígena? Excelente pergunta. Isso aí é um dado novo desse ano, é do Congresso dos Estados Unidos. Tem feito um estudo que a gente chama de célula do tumor que corre no sangue. A gente chama de célula tumoral circulante. A gente pega uma população em geral, uma amostrazinha pequena de sangue, tá? E nessa amostra eu vejo se tem ou não alguma célula atípica, tá? O problema, por enquanto, isso é tudo experimental, principalmente em função do custo, tá? Uma célula, gente, é nada, né? E eu vou pegar nisso num volume grande de sangue, num número enorme de gente, né, que não tem nada. É um exame de screening, a pessoa é assintomática, mas teve ganho, tá? Eu consegui pegar em algumas pessoas absolutamente assintomáticas células atípicas, por vezes de pólipos muito pequenos, tá? Mas que invadiam e caíam no sangue. Entendeu? Então, assim, a coisa ainda, né, é experimental, saiu esse ano, o senhor está lendo bem. E deve ser o nosso futuro dos próximos anos aí, tá? A pulmão, para reto, isso aí já parece que vai ter um avanço grande. Esse sinal de câncer. Quais Assim, os exames? o que leva Tá. para descobrir o de sangue? Não, eu acho que foi mais ou menos aquilo em que a gente disse. A gente tem alguns sinais que são os sinais de alarme, mas aí a gente não diz em screening. Screening é para quando a gente faz para o paciente assintomático. Quais que são os principais sinais de alarme? Uma anemia em que a gente não explica. Esse paciente está tendo perda de sangue. Onde que é? É o estômago, é o cólon, é uma leucemia que tá abrindo, mas aí não é screening. Eu estou indo atrás de um sintoma, tá? É um emagrecimento. O paciente vem, ele não fez nada de atípico nos últimos meses aí e perdeu 10 quilos. Tem alguma coisa acontecendo, está tendo algum consumo, né? É uma dor atípica que não passa com nada, uma dor de forte intensidade. É uma alteração neurológica, está tendo uma perda de força que não tinha antes. É um nódulo na mama que a pessoa passou a ver no decorrer do tempo. É uma tosse que não passa, por vezes com raia de sangue. É uma dificuldade para evacuar que não tinha antes, tá? É um carocinho aqui que não some. É uma ferida de pele que não tem uma cicatrização, tá? Então esses são todos sinais de alarme,
né? É um amarelão, né? A icterícia. O paciente estava bem, uma semana depois o olho está um pouco mais amarelado, na outra semana o xixi está escuro, as fezes estão um pouco mais brancas, posso ter um câncer de fígado aí. Né? Então tem vários sinais de alarme que a gente tem que ir atrás. Aí para um ou outro sintoma a gente vai direcionar qual exame é o mais indicado. Mais dúvidas, pessoal? Especializado, vai às vezes num lugar errado, assim, tipo assim, entra no primeiro hospital que aparecer, aí vai para aquele, para ali, lá, e vai rodando até chegar no saúde, finalmente. Né? A saúde, infelizmente, para nós aqui, não é uma coisa muito uniforme. Né? Então a gente vê uma quantidade enorme de escola formando médico aí, e às vezes a formação é duvidosa. E além disso, a gente tem os prontos-socorros, alguns deles, né, com uma demanda enorme de paciente, o médico não consegue dar aquela atenção, tá? Então aqui, a gente tem essa disponibilidade, qualquer dúvida, tá? A gente está aí aberto toda segunda-feira à tarde. Alguns casos, o próprio clínico, ele já consegue direcionar o tratamento, a propedêutica às vezes, tá? Ver qual o exame que vai ser indicado, e eles nos enviam depois com esses resultados. E agora, o que você acha? Isso é cirúrgico? Não. Precisa de químio? Não. Precisa de rádio? Não. Não precisa de nada. Nós vamos só acompanhar, tá bom? Então, assim, o direcionamento é feito pelo oncologista. O diagnóstico nem toda vez. Obrigado. Doutor, eu não estou eu faço ginástica, todos esses que se passou eu estou fora. Mas eu já tive 2 úlceras, já estouraram 2 vezes. Isso aí implica alguma coisa em termos de pesquisa para eu ficar esperto? Não, a gente tem que ver a etiologia dessa úlcera. A maioria delas é associados ou a aumento de ácido gástrico, tá? Então, às vezes, uma alimentação que não é muito regrada, o excesso de peso aumenta um pouco, cigarro, bebida alcoólica aumenta um pouco, e outras vezes também uma infecção por um bichinho que chama H. pylori, tá? Nesses casos a gente tem de ver se trata, porque até esse bicho aumenta também um pouquinho da chance de transformação para câncer, tá bom? São dados ainda preliminares, aumenta um pouquinho de chance de um linfoma que é muito típico de ter no estômago e no intestino, tá? Então a gente trata o bicho e em geral esse risco já vai embora, a úlcera melhora. Se for uma úlcera que não melhora com o tratamento clínico, a gente tem que investigar. Às vezes eu preciso de uma nova biópsia para ver se tem alguma coisa de atípico ali. A gente ouve, por exemplo, né, que algumas pessoas tomam, sei lá, uns chás, uns tratamentos alternativos mais naturais. Eu sei que para o médico, né, isso deve ser horroroso, mas não sei, existe isso comprovado? Medicina é ciência. Medicina é ciência. Para uma coisa ser aprovada, ela tem 3 estudos, que foram aqueles 3 que eu te disse. Tá bom? Então teve um afã enorme aí, a questão da fosfoetanolamina, né? Que cura, etc, etc. Quando foi feito o estudo com 3 passos, tá? O estudo foi completamente negativo. Não ajuda. Prejudica em alguns casos. Tá bom? Então, assim, tudo a gente tem que ter muito cuidado. Para quando a gente está com uma doença séria, às vezes a gente entra muito em desespero e cai em tudo enquanto é coisa. Tudo que a gente toma, grande parte disso passa pelo fígado. A minha químio também passa pelo fígado. Uma pode interagir com a outra. Tá? Eu corto o efeito da químio, então eu potencializo o efeito colateral. Então, tudo tem que ser muito bem medido e o médico tem que estar ciente do que está usando. Entendi. E, por exemplo, eu ouço também que, por exemplo, câncer é causado por raiva acumulada. Tem algum estudo, alguma coisa que fala sobre isso, que realmente pode desencadear? O sistema imunológico, mágoa? a gente sabe que tem uma função importante no nosso corpo,
né? Então, muitas vezes a gente tem uma alteraçãozinha dessa, mas o sistema imunológico entra e ele já faz ali um controle. Para quando a gente tem um estresse muito grande, para quando a gente vê muito isso em hospital. Um idosinho que está acompanhando a esposa morre de câncer de mama. 6 meses depois, o vozinho que não tinha nada me aparece com câncer de próstata metastático absurdo. Por quê? Provavelmente o imunológico dele caiu muito, né? O paciente ficou muito sensibilizado, a doença aflorou. Tá? Tem dado que me mostra isso na literatura? Não. Tá bom? Mas é uma coisa que a gente vê às vezes na prática. Claro. Como deu benigno tudo, o que aconteceu? A resposta foi passar 3 meses ou 6 meses, e o que era que eu perdi minha cintura, porque estava inchada, e a resposta foi que o ducto pancreático está inflamado. E que eles vão, nesse período com essa equipe, verificar o que procedimento tomar, o que fazer. Tá isso certo. Também como significa? Tá certo. Algo... Não, esse é o padrão. Tá? Para esse tipo, a senhora deve ter tido um cisto de pâncreas, que a gente chama de IPMN. Tem alguns critérios que a gente usa para ver qual que é o risco dele. Isso. E a depender desses critérios, eu vou fazer um novo exame a cada 3, 6 meses, ou então eu vou seguir mais de forma mais frouxa, tá? Exato. Mas a gente tem critério para isso. Então, a resposta foi essa daí mesmo. Obrigada. Senhora. Doutor, eu estou com uma pedra de 4,3 no rim direito e também um cisto, um nódulo. E aí eu falei para o médico, e a gente faz o que com essa pedra? Tira, não tira? Ele falou, não, por enquanto a gente vai fazer um acompanhamento. Sim. É correto? Pedra não é câncer. Tá? Pedra não é câncer. Tá. Cisto, a maioria deles são benignos. Então a gente tem alguns critérios também que a gente tem que ver. Nódulo, a gente já fica um pouquinho mais preocupado. Tá? Então a gente tem que ver ao certo mesmo o que é. Tá? A gente tem que ver os exames, cada paciente é um. Cálculo não aumenta risco de câncer. Cálculo aumenta um pouquinho o risco de ter infecção. Tá? Então a questão é mais essa. Obrigada. Um dos meus filhos teve 2 vezes uma patologia chamada celulite. Não é a que a mulherada reclama. Sim. Infecção grave que dá na pele. É uma infecção. Pele e... partes moles. Já foi profundo. Sim. Né? Ele teve uma vez e foi tratado com antibióticos fortíssimos. Né? Fortíssimos mesmo, e ficou internado no hospital. E teve uma segunda vez, que também foi o mesmo tratamento. É considerado um tipo é oncológico? É câncer? Não. Nada a ver. É um quadro de infecção mesmo, que dá na pele e no subcutâneo, e ele se apresenta mais em paciente que tem alguma outra doença, em geral obesidade, isso é bem mais frequente, e no diabético. Tá? Então as infecções tendem a ser mais extensas e mais demoradas para melhorar. E no caso é de difícil diagnóstico, né? Porque foi um médico... O diagnóstico é fácil, de celulite não é tão difícil. Na época foi complicado, uns 3 hospitais mais ou menos, ninguém sabia o que era. E um médico colombiano falou, não, eu conheço isso daí, é tal, e internar na hora. A gente tratando bem, funciona bem, e trata em grande parte dos casos, a gente consegue melhorar. Ok, obrigado. Né?